Queridos irmãos, bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor esteja sempre nos sustentando, amém? Abra sua Bíblia, no livro do profeta Ageu, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, muito embora iremos perpassar muitos outros textos do próprio livro, que é um livro pequeno, apenas 2 capítulos. A palavra do Senhor diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é suficiente, eficiente e seguramente eficaz. Fala aos nossos corações, a começar de mim, edifica, corrige, repreende, para que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, que o Teu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas. Opera isso nas nossas vidas, Senhor, é o que Te pedimos pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Servir a Deus com prioridade nem sempre é o óbvio na vida do cristão. Quando lemos e lembramos do texto que nós devemos servir ao Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, quando observamos a história do povo de Deus e quando muitas vezes olhamos para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, percebemos que nem sempre essa verdade bíblica ela é tão latente, ela é prática, ela é visível na nossa vida. Falar de servir a Deus, toda a alma, todo o coração, com toda intensidade, aonde quer que estejamos, de certo modo acaba sendo fácil, mas quando nós buscamos a constatação da prioridade do serviço a Deus, muitas vezes nós nos decepcionamos conosco. Nós não conseguimos perceber o quão compromissados somos com a obra de Deus, ou melhor dizendo, quanto de compromisso temos com Deus e, portanto, com a obra do Senhor. E parece que a definição de servir a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento não se encaixa muito nas nossas vidas quando nós percebemos as nossas prioridades, quando percebemos que o nosso coração e a nossa alma estão muito mais envolvidos com as coisas particulares do que com aquilo que declaramos. Quando cristãos falamos que Deus é a razão da nossa vida, é a força propulsora, é o motivo da nossa adoração, é a razão do nosso amor, é o objeto da nossa adoração e, portanto, dedicamos todo o nosso ser, porque o sentido do texto de amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força, é uma ênfase que se quer dar de que não há nenhum espaço na minha vida que não pertença a Deus e que na dinâmica da minha existência não deva ser direcionado para Deus. E aí, muitas vezes, quando nós vamos comparar a teoria com a prática,
nós nos decepcionamos e olhamos para nós e nos enxergamos desqualificados ou fora daquilo que Deus tem estabelecido para nós. O livro do profeta Ageu está posto na Bíblia Sagrada, penso eu, exatamente para mostrar como é importante estarmos de fato envolvidos, comprometidos, até as últimas consequências e de uma intensidade absurda com a obra de Deus. E quando isso não acontece, a forma como Deus disciplina o seu povo, ou seja, a forma como Deus nos corrige, a forma como Deus nos faz com que nós voltemos ao padrão, ao referencial, que é de fato priorizar a obra de Deus, priorizar as coisas de Deus. Nós encontramos 2 capítulos extraordinários, de uma profundeza, de uma profundidade de reflexão e de lições que seguramente, assim como para o povo naquela época, o povo de Deus naquela época, para nós também é a base da reflexão acerca de como nós temos colocado Deus como prioridade e, portanto, como nós temos servido a Deus com prioridade de fato. E o livro está posto, quando nós estudamos o livro do profeta Ageu, percebemos de imediato a expectativa que está impregnada no seu próprio nome. O nome Ageu, paradoxalmente, é o contexto do livro que ele, inspirado por Deus, é levado a escrever, significa alegre, festivo. E os historiadores falam que esse nome foi dado exatamente dentro de um contexto de expectativa, provavelmente dos seus pais, porque Ageu, ele nasceu dentro do contexto do exílio Babilônia. Ele experimentou do exílio, seus pais viram o exílio e, portanto, havia uma expectativa de que Deus restaurasse, ajudar ao povo de Deus, e que esse povo fosse restaurado, de que um dia o Senhor haveria de trazer a restauração completa ao seu povo. Então é possível que dentro dessa expectativa, especulam os historiadores, de que o nome Ageu, festivo, alegre, é dado àquele homem, àquele profeta, exatamente nas circunstâncias da expectativa de que Deus iria operar grandemente a restauração. Isso está dentro, inclusive, dentro do contexto de Daniel, capítulo 9, versículo 2, e de Jeremias, capítulo 25, quando se fala exatamente acerca, precisamente, ou aproximadamente, do tempo, o que seria o tempo, e quando chegaria o tempo em que o Senhor iria restaurar todas as coisas, inclusive, aquilo que é o símbolo da adoração, o templo. Um povo que não tem um templo, o povo de Deus que não tem templo, ele demonstra exatamente a falha, o descompromisso, a falta de relação com o serviço e com a adoração a Deus. O senso do divino que existe no coração do homem o faz sempre buscar adorar ao ser divino. Quando nós estudamos a introdução ao direito romano, nós aprendemos acerca do pater poder, ou do poder paterno. Nós encontramos, entre outros elementos, a existência do altar divino, dentro de um contexto de adoração. Existia sempre o elemento divino. Quando não se tem altar, e quando não se vive uma vida de adoração naquilo que o altar representa, naquilo que o templo representa, isso mostra exatamente a falência de uma vida de adoração, de uma vida de dedicação, de uma vida de exclusividade àquilo que Deus representa e, portanto, com a obra que Ele estabelece para que nos envolvamos. Então o livro do profeta está dentro desse contexto e traz aquela carga de felicidade, de alegria, de festividade que o próprio nome do profeta Ageu traz como expectativa. Mas essa felicidade, essa expectativa que é inerente ao nome, é característica do nome do profeta Ageu, ela não se verifica no povo, no contexto em que Deus levanta o profeta para diagnosticar
o grau, a intensidade de compromisso que o povo tinha com Deus, como o povo estava servindo a Deus. E aí nós encontramos uma pintura, ou melhor dizendo, vários quadros pintados, e é sobre estes quadros pintados que podemos refletir nesta manhã acerca do que o povo de Deus viveu no passado e acerca de como eu e você estamos vivendo hoje, quando declaramos que Deus é a nossa prioridade e encontramos a contradição daquilo que na nossa vida, fora dos limites deste templo, quando nós saímos lá para fora, me perdoe a redundância, quando nós saímos e o que se verifica na nossa vida é no mínimo uma contradição daquilo que cantamos aqui, daquilo que estudamos na sala de aula, daquilo que afirmamos, daquilo que defendemos muitas vezes, não se verifica no dia a dia, nos detalhes, nas relações familiares, conjugais, profissionais, sociais. E aí nós encontramos exatamente este contexto e uma problemática dividida em 3 perspectivas que perpassa o livro do profeta Ageu. O primeiro problema é exatamente o desinteresse que está impregnado no rosto. O povo está com cheiro de desinteresse. O profeta olha e vê estampado no coração, na alma, no corpo do povo. O povo está com cheiro de apatia, de indiferença, de desinteresse. O segundo problema é o desencorajamento, que é exatamente decorrente do desinteresse. O povo está desencorajado, inerte, portanto, apático, indiferente à obra do Senhor. E por isso, naturalmente, percebe-se a insatisfação do povo com a obra de Deus e, portanto, com o próprio Deus. Então, nós podemos, a partir dos quadros que são estabelecidos pelo profeta, perceber a primeira divisão, o primeiro ponto reflexivo, que vai do versículo 9 até o versículo 11 do capítulo 1. Veja o que o texto diz, do versículo 9 ao versículo 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxerestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A seca e a desolação, portanto, acaba sendo trazidos como forma de Deus disciplinar o seu povo, trazendo o seu povo à reflexão da sua própria condição diante do serviço, diante daquilo que Deus quer que o povo desenvolva. E veja bem, este ponto mostra uma situação calamitosa de necessidade, de carência. O povo está fazendo algo, mas os resultados não satisfazem a expectativa do povo. O povo corre, mas os resultados não vêm. O povo se esforça, o povo vara à noite trabalhando, as metas não são alcançadas, as planilhas, elas não trazem resultados positivos. Muito embora haja a dedicação e haja o trabalho, haja o esforço e o compromisso, mas as metas não alcançadas mostram que algo está errado. Parece que o saco está furado, parece que os resultados não vêm, e nós começamos a imaginar que se trata de uma necessidade de refazer as estratégias,
de buscarmos a capacitação, de buscarmos um coach, para que nós sejamos melhor orientados e assim possamos, pela força do nosso braço, trazer os resultados que nós estabelecemos como prioridade. Mas o texto nos informa também que a causa das metas não serem alcançadas, a causa das bênçãos não nos alcançar, está exatamente na ação do próprio Deus. Porque o texto diz aqui, na medida em que o ser humano, na medida em que o povo espera de Deus, ou melhor dizendo, espera resultados positivos, porque o versículo 9 diz: esperaste muito. Assim como nós esperamos muito de Deus, muitas vezes entramos na casa do Senhor com uma lista enorme no coração, de expectativas, de desejos, de planos, e pedimos, e esperamos, e rogamos a Deus, que Deus satisfaça o nosso coração, acerca dos nossos projetos, acerca dos nossos ganhos, acerca dos nossos patrimônios, acerca da nossa família, acerca da nossa vida, acerca do nosso sucesso. Buscamos o sucesso de forma frenética e intencional. Esperamos muito, o povo esperava muito, mas os resultados não vieram. E não vieram por quê? Porque a parte B do versículo 9 diz que o Senhor, eu com um sopro o dissipei. O que? Dissipei muito a expectativa de resultados positivos. Deus aqui mostra, eu com um sopro dissipei. O versículo 11 diz: fiz vir a secas sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho e sobre o azeite. Versículo 10 diz: por isso os céus sobre vós retém o orvalho e a terra o seu fruto. Então Deus cerrou os céus para que não chovesse, para que a terra não fosse irrigada, e não sendo irrigada, a terra não desse o fruto. Você imagina Deus fechando a torneira da bênção na sua vida? Quando você está envolvido, comprometido com seus projetos, com uma expectativa de retorno muito grande, que está aqui, esperaste muito, mas Deus vai lá e fecha a torneira, e não cai chuva no seu terreno, na sua terra, e por conta da ausência da chuva, a terra, o seu terreno não produz os frutos desejados, ou seja, a seca e a desolação se instalam. Nós trabalhamos e o resultado não vem. E aí, isso é descrito no versículo 9 e no versículo 10. Mas qual é a causa? Por que Deus age dessa forma com o seu povo? Por que Ele agiu no passado? E por que Ele pode, e muitas vezes age na nossa vida, trazendo o mesmo cenário devastador, quando as nossas expectativas não são alcançadas? É exatamente porque a obra do Senhor, o projeto do Senhor, a vontade do Senhor não se constitui prioridade na vida do seu povo. É isso que o texto está dizendo. Olha o que o versículo 9, a parte B do versículo 9 diz: por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa. A casa aqui representa não apenas a edificação do templo, não apenas as instalações, mas a morada do Senhor, o momento, o lugar onde o povo se encontra com Deus e se deleita em Deus, o lugar onde o povo expressa de forma clara e inequívoca a alegria de pertencer e de estar na presença de Deus. Mas a casa do Senhor, que deveria ser prioridade, a obra do Senhor, que deveria ser prioridade no coração do povo, não era, porque o povo estava, o quê? Comprometido com outra coisa. E veja só, a parte final do versículo 9, cada um de vós corre o quê? Por causa de sua própria casa. Todo mundo está ocupado com seu próprio umbigo, ninguém tem tempo para a obra do Senhor.
Ninguém tem recursos para a obra do Senhor, ninguém tem dons e talentos para serem exercidos na obra do Senhor. Todo mundo está muito ocupado, mas com o quê? Com Deus, no cumprimento daquilo que iniciei a mensagem dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É com isso que o povo está preocupado? É com isso que o povo está comprometido? Não, o povo está comprometido com a sua própria casa. O povo está buscando os seus próprios resultados. O povo está comprometido com a sua própria vontade e não preocupado em servir a Deus como forma de adoração e de expressão máxima e verdadeira do amor a Deus. É por isso que é importante refletirmos e questionarmos que nível de amor, de satisfação e de resposta por meio da adoração prática, que é exatamente a entrega e a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. E culto é serviço. É serviço a Deus, de tal forma que quando eu e você, à semelhança do povo, não priorizamos a casa, que aqui representa o serviço a Deus, quando nós não priorizamos a obra de Deus, quando nós não priorizamos viver, executar a vontade de Deus para a nossa vida, Deus pode, muitas vezes faz com que as suas bênçãos cessem sobre nossa vida. E nós ficamos, como diz por aí, correndo atrás do rabo, desesperado, inquieto, muitas vezes adoecendo, intolerantes com os da nossa própria casa e também com todas as outras pessoas. Então este é o primeiro ponto. Deus, Ele opera a disciplina na vida do seu povo no passado, como opera hoje, despertando-nos para que nós percebamos o quanto distante estamos da obra do Senhor, o quanto distante estamos da prática coerente daquilo que proclamamos, daquilo que falamos e aquilo que vivemos. Mas há também um segundo ponto, e esse segundo ponto é uma espécie de ironia, que Deus fortalece exatamente o fato que Ele levanta como sendo motivo da ação disciplinadora de Deus na vida do povo. Está no versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 1, que diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz. O povo tinha na mente, na prática, na boca, e estava claro que ele dizia, e isso não podia ser escondido diante dos olhos de Deus. Então este povo diz, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo havia saído do cativeiro babilônico. Neemias e Sofonias são contemporâneos de Ageu. Esdras desenvolve o trabalho de reestruturação da lei do Senhor. Neemias recebe a função de fortalecer as muralhas, os muros de Jerusalém. E Ageu é um profeta incentivador, é um pastor encantador, que encoraja o povo para a terceira e talvez a mais importante missão do povo, que está para além das proteções que os muros podem trazer, que está para além de outras coisas, senão a restauração da lei do Senhor, aquilo que Esdras estava fazendo, mas também a reconstrução do templo, que simbolizava a comunhão, a relação, a adoração, o serviço. Não existe igreja, não existe povo de Deus, na medida que não há uma disposição absoluta e restrita de serviço, de culto, porque o significado da palavra culto é servir a Deus, que não se resume à reunião solene em que o povo de Deus se reúne num lugar como este, apropriado, adequado, para que o povo reunido cumpra aquilo que a palavra de Deus estabelece, convocando o povo para se reunir em adoração ao seu nome. Esta adoração, ela continua quando nós saímos dessas portas, ela continua no nosso trabalho, ela continua na administração dos nossos recursos, ela continua, ela se percebe, ela é verificada
verificada exatamente no modo de vida, quando a nossa vida é vivida não para nós mesmos, mas para Deus. Quando Deus é a nossa prioridade, quando a obra de Deus é a nossa prioridade. Mas como pessoas incrédulas, nós não acreditamos no que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as coisas que nos inquietam, como as coisas mais elementares para a sobrevivência, o comer, o beber, o vestir, Deus cuida destas coisas, Ele provê, porque no passado Ele era conhecido como Jeová Jirê, aquele que operava a provisão, e não nos desamparava, e não desamparava o povo, e sempre operava com provisão. Muitas vezes, irmãos, parece que nós somos céticos, e não acreditamos nas palavras de Cristo, quando Ele diz que nós devemos nos comprometer com a sua obra, enquanto Ele cuida de nós. Porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Mas o que é que esta verdade representa como força propulsora na nossa vida, para que nós vivamos descansados, esperançosos, confiantes na provisão de Deus, enquanto nós estamos cuidando do serviço dele? Mas há um segundo ponto, e então, aliás, ele então diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. O povo tinha conhecimento acerca do momento histórico em que Deus haveria de reconstruir o templo. Eles sabiam disso, e eles sabiam também do papel que eles deveriam desempenhar. Sabe, irmãos, o povo tem um papel prático, operacional, assim como eu e você temos um papel prático e operacional na obra do Senhor. Mas aí, assim como o povo, talvez eu e você costumamos adiar as coisas. E aí dizemos: não é o tempo. Ou melhor dizendo, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado, porque eu tenho metas a alcançar, eu tenho projetos a serem executados, eu tenho as minhas próprias prioridades, e a minha casa é prioridade, não a casa do Senhor. Isso revela, irmãos, o aspecto doloso do nosso coração, o aspecto maldoso do nosso coração, e o aspecto descomprometido do nosso coração, da nossa vida para com Deus, em decorrência da negligência da obra do Senhor. Então ele diz, versículo 3, veio pois a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, é o próprio Deus que está falando com o povo, é Ele que prescruta o nosso ser e sabe das intenções profundas do nosso coração, que por mais que nós queiramos maquiar ou colocar qualquer perfume, nada, absolutamente nada vai camuflar e impedir que Deus enxergue as reais motivações do nosso coração. A palavra do Senhor veio por meio do seu servo, o profeta Ageu, e diz, de forma, penso eu, muito irônica, quando ele diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Sabe o que é que estava acontecendo, irmãos? O termo apainelado aqui refere-se àquelas casas que são construídas, bem acabadas para além do conforto, mas a qualidade. Casas suntuosas, casas fortalecidas, casas confortáveis, casas amplas, propriedades bem fundamentadas, bem estabelecidas. Irmãos, o povo que saiu do cativeiro babilônico não estava preocupado com a obra do Senhor, com o templo do Senhor. O povo estava preocupado consigo mesmo, com o seu conforto, com as suas conquistas, com as suas lutas, e não com a obra de Deus. Por isso que Deus, de forma irônica, diz: então, já que não é tempo, ou já que não chegou o tempo, ou então já que você não tem tempo para a obra do Senhor, então deixe lembrar de algo que está acontecendo, deixe que eu fale. Acaso, por exemplo, por acaso é tempo de habitardes em casas suntuosas, confortáveis, bem acabadas e fortalecidas, enquanto a minha casa está em ruína, enquanto você não tem nenhum compromisso com a minha obra, e portanto não tem compromisso nenhum comigo?
Esta é a pergunta retórica do Senhor, porque Ele sabe a resposta. Mas há ainda um terceiro quadro que Ele estabelece. E o terceiro quadro está posto exatamente no versículo 5 ao versículo 8, quando Deus, o Deus que traz o diagnóstico preciso, Ele convoca o seu povo à reflexão, naquela época como nos faz hoje refletir sobre a nossa vida, enquanto desenvolvemos como prioridade na obra do Senhor. E Ele diz: ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. E o verbo considerar aqui provoca-nos exatamente a estabelecer, a direcionar a nossa reflexão para o passado. E eu penso particularmente que duas perspectivas do passado podem ser percebidas aqui: das maravilhas que Deus operou na vida do povo, tirando-o da escravidão do Egito, não deixando faltar absolutamente nada, porque a presença protetora de Deus estava presente durante o dia, na forma de uma coluna de fogo, aliás, uma nuvem durante o dia, e à noite numa coluna de fogo. Deus mandava o maná, que era o alimento diário necessário à sobrevivência do povo. As sandálias, as roupas não lhes faltaram. Deus operou grandes maravilhas, irmãos. Considerai o vosso passado, mas também considerar o passado de forma imediata. Aquilo que você está fazendo e não está trazendo resultado, e muito menos satisfação para o seu coração. É preciso que nós consideremos essas coisas, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus fez na sua vida. Não há mérito em nós para absolutamente nada. Deus não tem compromisso e nem é obrigado a fazer nada na minha nem na sua vida. Deus não tem compromisso com os seus caprichos, nem com os meus. Deus não tem compromisso com os meus projetos familiares, acadêmicos, profissionais, financeiros, de títulos. Deus não tem compromisso, coloque isso na sua cabeça. Deus não tem compromisso com os seus caprichos, muito embora Ele se alegre e se satisfaça em abençoar o seu povo, fazendo-o próspero. E por isso Ele derrama bênçãos sem medida sobre o seu povo, para que as bênçãos na vida do seu povo sejam um reflexo da manifestação da graça bendita de Deus, na medida em que o povo, eu e você, entendemos que mérito nós não temos nenhum, não temos merecimento. Deus não nos deve nada, Deus não nos deve nada. Nós é que devemos expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa satisfação em ser aceitos na presença de Deus, em pertencermos a Deus enquanto povo e termos o privilégio de vivermos para a glória de Deus, sermos objetos da manifestação da graça e da glória do nome do Senhor Jesus. Considerai o vosso passado. E Ele diz, e aí sim, o passado mais imediato: tende semeado muito e colhido pouco. E aí Ele vai desenvolvendo o argumento do trabalho que não traz resultados permanentes. Versículo 7, considerai o vosso passado. E aí no versículo 8 Ele orienta, algo prático: subi. Esta é a vontade de Deus revelada: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, não a casa do povo, mas a casa de Deus. Dela se agradarei, ou melhor, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se você quer servir a Deus, se você quer glorificar a Deus, entenda que Deus tem lhe convocado para servi-lo, aonde quer que estejamos, aonde quer que Deus nos coloque, sob toda e qualquer circunstância. É isso que é determinante, é isso que deve ser o ponto central. Mas para que nós realizemos a obra do Senhor, é preciso sabermos que o próprio Deus, assim como no passado, hoje pode estar despertando no seu coração, primeiro a convicção do pecado, o arrependimento do pecado e a disposição para o arrependimento. Porque veja o quarto ponto que está, o quarto quadro pintado, que está exatamente percebido nos versículos 13 ao versículo 15, que diz assim: então Ageu,
enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem. É a segunda forma de Deus falar. A primeira Deus diagnosticou, trouxe a realidade pura, clara, latente, desnuda diante de Deus, do povo. Mas a segunda mensagem, diz o Senhor, Ele diz: eu sou convosco. O Deus que escolheu o povo está com este povo. Ele não desampara, primeiro porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de todas as suas promessas, e Ele prometeu ser o nosso Deus. Deus é o nosso Deus, e isto será até a eternidade. Deus prometeu e Ele faz lembrar ao povo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou, é Ele que desperta o meu e o seu coração. Veja só o versículo 14. Ele diz: o Senhor despertou o espírito de quem? De Zorobabel, o governador, filho de Salatiel. Despertou também o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. O governo e os sacerdotes foram despertados pelo Senhor. Mas não apenas isso. O povo, veja o que o texto diz: e o espírito do resto do povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. É Deus, na medida que mostra o nosso pecado, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele produz em nós o arrependimento. É Ele que nos convence de forma eficaz, não como resultado da persuasão humana, mas da ação dEle na minha e na sua vida. Portanto, se nós somos servos de Deus, se nós somos de fato, fazemos parte do povo de Deus, ouvindo a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração, mas o Senhor que opera, amolece a disposição do nosso coração e do nosso espírito. E finalmente, há um quinto quadro que mostra aquilo que é esperado do povo de Deus, na medida que ouve a voz do Senhor. A resposta do povo, veja o versículo 12 e a parte B do 14, diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante de Deus. A parte B do versículo 14 diz: e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 4 diz que para o compromisso, o envolvimento e a execução da obra do Senhor é preciso o ânimo que Deus despertou no coração do povo. E agora Ele diz: ora pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito, a parte B do versículo 5 diz: habita no meio de vós, não temais, não vivam inquietos, não vivam atemorizados, não vivam incomodados, descansem. Esta é a mensagem do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o versículo 8 do capítulo 2 diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, irmãos, Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Seu dinheiro é mixaria diante daquilo que Deus tem, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todas as riquezas, Ele é soberano, Ele não precisa de mim, Ele não precisa do meu talento, Ele não precisa do meu tempo, Ele não precisa dos meus recursos, Ele não precisa da minha presença, mas Ele me dá a grata alegria e o privilégio de dispor dos meus recursos, dispor do meu tempo, dispor dos meus talentos, aliás, daquilo que Ele me dá, porque eu não tenho nada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é fruto da graça maravilhosa de Deus. Portanto, eu apenas devolvo aquilo que pertence a Ele, na forma de serviço, na forma de disposição, na forma de prioridade.
Por isso que servir a Deus é uma questão de prioridade, na medida que compreendemos quem Deus é, o que Ele faz em nós e por meio de nós. Queridos irmãos, o que é que Deus requer de nós? Quando nós ouvimos a sua voz, que nos faz refletir, confrontando-nos com as nossas contradições. Quando Ele opera em nós, no meu coração e no seu coração, despertando o meu e o seu espírito, para que, ouvindo a voz do Senhor, saiamos da inércia, da indiferença, do desinteresse, e deixemos o pecado de vivermos para nós mesmos como os gentios, como aqueles que vivem uma perspectiva humana absoluta, sem uma esperança para a eternidade, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse Senhor da minha e da sua vida, como se Ele não fosse a fonte do nosso sustento. Que nós, nesta manhã, possamos refletir sobre a real condição da nossa vida diante de Deus, sobre como temos servido a Deus, sobre como temos estabelecido Deus como prioridade na nossa vida, e praticado isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos conduza em triunfo, e que Deus fortaleça cada dia mais esta igreja, para que essa igreja se envolva absoluta, intensa e profundamente com as prioridades do reino de Deus. Enquanto isso, saiba de uma coisa: Deus jamais vai desamparar o seu servo e nem a sua serva. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos proteger, Deus vai suprir as nossas necessidades. Enquanto isso, que priorizemos a obra do Senhor como manifestação do amor, da gratidão e de uma vida vivida para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude.